Então, às vezes você tem filho e às vezes a gente fica todo, nossa, eu tenho que dar educação, tenho que dar roupa, tenho que dar comida. Sim, tem, mas você também tem que dar presença. Fazer uma coisa diferente, um pouquinho diferente da sua vida, não tem a ver com consumir. Tem a ver com você se permitir explorar um pouquinho mais o inexplorado. E aí tem uma coisa dos fãs de Harry Potter que tá acontecendo muito agora, porque, né, lançaram não, né? Fizeram a propaganda de que vão lançar a série. As fisionomias, nas fisionomias, as marcas de suas grandes dificuldades morais. Ao fazer um atendimento a um deles, notei que ele se parecia com uma cabeça. Hoje é segunda-feira e como nossa rotina, toda semana, a gente faz o Evangelho no Lar. Aqui em casa a gente é espírita kardecista. E é uma prática comum dos espíritas fazerem o Evangelho no Lar. Como que funciona? Vocês abrem a Bíblia e vão lendo? Não. Nós temos, é como se fosse a Bíblia comentada. Não a Bíblia, né? O Novo Testamento, né? As passagens de Cristo comentada. E aí é compilado esses comentários no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente faz a leitura de um capítulo, lê o comentário, conversa um pouquinho a respeito, tenta aplicar aquilo para o seu dia, tenta entender o que aquilo pode te ajudar naquele momento da sua vida e leva para sua semana. E o bom é que segunda-feira, geralmente, sempre falo, né? As segundas-feiras para mim podem ser um pouco complicadas. Volta o trabalho, volta as ansiedades e tudo mais, então é sempre bom. Então segunda-feira à noite sempre tem Evangelho no Lar. Antes do Evangelho, a gente tá lendo um capítulo nada, 1 hora, 1 hora desse livro aqui, Estrela de Luz. Eu não conhecia o Espírito Ismael, também não conhecia esse médium. Cara, muito bom. Se vocês forem espíritas ou flertarem assim com o espiritismo, eu super recomendo, tá? Tem muita coisa bacana aqui, muita experiência bacana que o Ismael conta dele no mundo espiritual, nas colônias e também de Jesus. Muito legal, muito bom mesmo. Indico pra vocês. Eu tenho que virar ele assim. E aí assim. Não, assim. Assim. Acho que agora vai. E aí a gente vai ver Crepúsculo não sei, parei de contar depois de 10 anos. É isso. Mas aí. Todo ano eu assisto, e eu não assisto só um, eu assisto todos. Eu tenho que assistir a sequência. E eu tô lendo os livros, que eu sempre tive muita relutância de ler. Tô lendo no Kindle bem devagar, eles são os meus livros que acompanham a minha insônia. E aí eu tô lendo Eclipse, mas eu tô com muita raiva do Jacob, então eu tô dando um tempo do livro, basicamente. Mas eu enchi o saco da Luiz pra ela assistir Crepúsculo. O que eu acho muito legal é que você não tinha lido os livros, né? Até quando eu fui te conhecer e tal, você não tinha lido, né? Você era fã dos filmes do Crepúsculo, da saga Crepúsculo, né? Basicamente, porque é um besterol americano, né, eu acho, assim. Tem uma música do Xamã com a Marília Mendonça, que fala do seu vampiro de filme pastelão. Crepúsculo, é isso. É tipo a série do Riverdale, só que em filme. Tipo, é bem bobinho adolescente, mas eu amo. Uma das coisas que eu acho legal é que a gente tem feito um exercício, assim, sabe? De fazer coisas diferentes, não necessariamente pagas, fazer coisas pra gente sentir que a gente tá aproveitando nossos dias e não só trabalhando, sabe? Não só esperando chegar o final de semana pra poder fazer alguma coisa. Sim. Você sabe quando é que isso começou? Tipo, pra você? Quando que você... Cara, virou uma chave? Foi quando você comentou que também não queria ficar só preocupada, só trabalhando e só pensando, só planejando e tal. E foi muito bom, porque aí eu percebi como que eu também tava passando dias desgastada. Às vezes, sabe aquele dia que a gente não produz muito, a gente tá cansada e não produz? Todos da TPM. Todos os da TPM. Quando a gente simplesmente não tá num bom dia pra criar, já que a gente tá sempre trabalhando com criação. Uhum. E, na verdade, a gente parecia que tava sempre se forçando a conseguir mais, sabe? Tipo, ignorar que você não tava tendo um bom dia criativo e forçar mesmo assim, entende? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas será que fazer passeios, ou sei lá, sentir que tá vivendo, entre aspas,
precisa estar ligado a estar consumindo alguma coisa, ou tipo, sair pra comer, sair pra comprar. E muitas vezes a gente não pode ficar, né? Vamos ser realistas, não dá pra gente ficar só inventando um monte de rolê, porque as coisas são caras, não dá pra gente só ficar vivendo um sonho americano adolescente, né? Acho que pra mim foi no meu aniversário de 29. Eu tenho 29, esse ano eu vou fazer 30. E eu acho que no dia do meu aniversário me deu um tico-tico, assim, sabe? Me deu um misto de muita animação e de tristeza. Porque, tipo, eu senti que eu não tava vivendo a vida. Ao mesmo tempo que me deu muita animação, porque eu decidi que eu ia viver pra caramba. Eu trabalho há muito tempo com médicos, lidando com doenças que são muito sérias e muito cruéis, sabe assim? A maioria dos médicos que eu trabalho e atendo, eles são oncologistas. E eu vejo os pacientes querendo viver, sabe? E eles falando sobre a vida. E isso me impactou muito ao longo dos anos. E aí, quando eu fiz 29, caiu a ficha, assim, sabe? Tipo, cara, no dia que a morte chegar, porque ela vai chegar pra todo mundo, eu quero que ela me encontre vivendo pra caralho. Eu quero que ela me encontre vivendo tanto que ela fique com pena de me tirar da vida. Sabe assim? Me deu essa coisa. E aí, desde então, eu liguei essa chavinha e comecei a querer viver e fazer as coisas. Porque eu acho que não dá pra gente ficar só protelando também. E a gente foi aprendendo a colocar isso no dia a dia. Que foi o que você falou. Nem tudo é barato, mas você tem que ver o que é importante pra você. Sim. Eu amo ir ao cinema. E quando eu tava na faculdade, eu ia ao cinema sozinha, muitas vezes. Assim. Eu não tenho um grande problema com isso. E, tipo assim, dependendo do cinema e do lugar que você tá, o cinema é muito caro. Hoje em dia a gente já paga o streaming, que também não é um valor tão assim de boa, dependendo da sua realidade. E isso pode gerar ali um incômodo. Porém, tem muitas promoções que dá pra você fazer durante a semana. Sim. Você não precisa viver só nos finais de semana. E é isso que a gente tá tentando trazer pra nossa vida esse ano. Que é viver a vida, tem que ser todos os dias, sabe? E a gente sabe, eu falei no vlog anterior, né? Que eu falei que eu sei dos meus privilégios, eu sei que a gente é autônoma, a gente tem grana pra poder fazer passeios e tudo mais. E a gente consegue, né, parar o nosso dia, tem dias que vão ser mais tranquilos. E tem gente que não tem essa condição, que trabalha, sei lá, todos os dias e pega ônibus e tudo mais. Mas eu até propus isso pro pessoal, que é fazer alguma coisa diferente, já que se a rotina é muito apertada, fazer alguma coisa diferente. Eu acho. Então, alguma tipo assim, coisinha diferente pra você sentir que você tá no controle da sua rotina, sabe? Exemplo, quando eu era mais nova, os meus pais, eles nunca tiveram condições, eles nunca esbanjaram, assim, sabe? Eles fizeram o máximo que eles puderam com o que eles tinham. Sim. Só que eu lembro dos meus pais, eles fazerem questão de fazer momentos em família. Então, assim, eu não saía pro cinema, não ia pro shopping. Quando eu ia pro shopping, a minha mãe dava almoço pra gente antes. E no máximo a gente tomava um sorvete casquinha, né? E só, e assim, muito raramente. A gente não consumia no shopping. Eu fui comer lanche de shopping quase com você, assim. Acho que com 18 anos que eu fui mais, mas com você eu vou mais. Mas eu não ia. Só que os meus pais, eles davam um jeito. Então, como é que eles mudavam a rotina? Às vezes meu pai me buscava na escola, e aí ele mesmo fazia uma pizza de pão de forma, que era um pão de forma enfeitado no forno, sabe assim? E aí ele colocava um filme que tinha de algum DVD ou de alguma coisa em casa, e a gente fazia aquilo ser um momento especial. Sim. Ou a gente fazia um bolo juntos, ou a gente cantava juntos, a gente fazia a vida e viver. Então esses momentos marcam também. Então às vezes você tem filho, e às vezes a gente fica todo, nossa, eu tenho que dar uma educação, tenho que dar roupa, tenho que dar comida. Sim, tem, mas você também tem que dar presença. E você também tem que viver. Então, como é que você pode viver e viver com o seu filho? Essa pode ser uma questão. Ou como viver e viver com o seu cônjuge, de fato, e viver esse relacionamento, né? Porque senão é tudo eu, pra mim. E a vida não pode ser assim. É verdade. Na minha visão. Os médicos estavam certos. Fazer exercício deixa tudo melhor. As coisas não doem tanto. E o dia realmente é mais produtivo. Droga!
dias eu vi um post muito legal sobre o que é ser uma pessoa interessante ou como elas podem ser desenvolvidas. Que foi assim, eu conheço algumas pessoas interessantes, dizia assim, e elas não são aquelas que sabem falar bem sobre um assunto. Na verdade, elas são boas de falar sobre vários assuntos, porque elas são curiosas. E eu achei isso o máximo, né? Que a gente sempre pode conversar com alguém sobre alguma coisa se a gente for curioso o suficiente. E quando a gente se perde e se prende mesmo no nosso próprio mundo, a gente não evolui, porque o nosso mundo continua sendo do mesmo tamanho. Ele só, e inclusive fica ali perdido e limitado. Você só consegue conversar com algumas pessoas sobre aquilo que você gosta, de fato. E eu lembro quando eu era mais nova, minha mãe falou assim que se preocupava comigo quando eu era adolescente, porque eu não parecia me interessar pelas coisas. Só que eu era só uma adolescente e tá tudo bem. Adolescente também é só uma criança que cresceu e tá começando a entender o mundo. E tá começando a entender o mundo dos adultos. Isso me fez pensar sobre como a gente deveria só conversar um pouco mais com pessoas mais velhas. Não sendo moralista, não dizendo que eles, né, estão sempre certos, mas porque isso vai deixar o nosso universo mais multidisciplinar, vai ser mais completo, sabe? Mais diverso. E ontem mesmo a gente, sem ter combinado muito, nós almoçamos na casa da minha sogra e era só pra ser um almoço de Sexta-feira da Paixão, que nós não somos católicos, mas a gente gosta de festividades e datas comemorativas, né? Não compramos nem trocamos ovo de Páscoa, mas a gente conversou muito, muito, muito. E meus sogros também são muito curiosos, como a minha esposa também é. E eles estão sempre em busca de respostas sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre Deus. E eles são pessoas muito interessantes. E quando a gente entra em contato com pessoas mais velhas, como eu disse antes, nem sempre a gente tá querendo aprender coisas do mundo deles, mas a gente pode trocar experiências que demonstram que eles são como nós. Eles têm os medos parecidos, eles também não sabem a resposta de tudo, não estão com a vida 100% resolvida, como nós também não estamos em nenhuma idade. Isso foi muito bom, e ter essa troca com eles foi, assim, inesperado, que a gente ficou lá até, foi ficando pro café, foi ficando, quase que tenho que arrastar a Pamela da casa da mãe dela. Brincadeira. Mas a gente saiu de lá 7 da noite, sabe? Então, assim, foi muito bom. E a gente pôde ter essa troca, e nós falamos sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita, concordou, discordou, trocou ideia. Então, assim, às vezes, é aquilo que eu falei no outro dia, né? Fazer uma coisa diferente, um pouquinho diferente da sua vida, não tem a ver com consumir. Tem a ver com você se permitir explorar um pouquinho mais o inexplorado. Explicando o que aconteceu depois, a gente saiu para jantar num restaurante muito, muito antigo que eu frequento desde a adolescência. E aí a gente pediu era um japa. E aí a gente comeu um temaki de atum e um gyoza de carne de porco com legumes, assim. Não sei se vocês conhecem. Menina, mas me deu uma reação alérgica. Fui parar no hospital. Não posso mais comer peixe cru. Acabei de ver na internet um post sobre o ator de adolescência, aquele menino. Provavelmente rumores de que ele foi cotado para ser o Tom Riddle da nova série de Harry Potter. E aí isso me fez pensar numa coisa, que os fãs é uma raça muito chata, né? Assim, e eu não me incluo nessa. Eu sou muito fã de Harry Potter, já li os livros, vi os filmes 1 milhão de vezes. E assim, eu não sou fã chata, sério. Eu prefiro não fazer parte dos fã-clubes, porque fãs são muito chatos. E aí tem uma coisa dos fãs de Harry Potter que tá acontecendo muito agora, porque, né, lançaram não, né? Fizeram a propaganda de que vão lançar
a série. E aí, gente, pior que gente comentando redesign de logotipo, que também é outro povo chato, que fica fala, eu não gostei, não gostei. Gente, vocês nunca vão gostar das coisas que são novas, é uma coisa do ser humano. O pessoal tá caindo em cima das escolhas do elenco. Ai, porque não é parecido. Ai, porque o Snape. Ai, porque o Draco. Porque o ator que lançaram propaganda, né? O ator que vai fazer o Draco é asiático. E o Snape é negro, o ator. E aí o pessoal, eu não sei até que ponto eles estavam sendo honestos ou é um racismo velado, tá? O pessoal tava falando, porque o Snape ser negro, nada a ver, porque a descrição da autora é que os olhos deles eram assim, a pele dele era assim. Tipo, sim, gente, é a nova geração. A gente precisa mudar algumas coisas, ok? Igual, quando a gente era criança, quando eu era criança, né? Eu vi a Fantástica Fábrica de Chocolate. E a Fantástica Fábrica de Chocolate que eu assisti não é a mesma que a minha mãe assistiu, dos anos 80, se eu não me engano. Era totalmente diferente. A minha foi com Johnny Depp. Tudo bem, foi feito para minha geração. Agora, essa série do Harry Potter que vão lançar não foi feito para mim. O que foi feito para mim foi a dos anos 2000. E eu amei, vivi cada minuto e vou sempre celebrar aquela versão. Não vou me prender agora que eles estão tentando mudar alguma coisa. As coisas, para elas se manterem vivas, elas precisam se renovar. E para se renovar, você precisa atrair o jovem. E o que o jovem quer ver? Alguém que se pareça com ele. Alguém que tenha a cara do mundo em que ele vive. Por mais que seja uma história que já tá pra lá de conhecida, sabe? Então, assim, esquece. Não foi feito pra você o remake de Harry Potter. Assim como não foi feito pra minha mãe, a Fantástica Fábrica de Chocolate com Johnny Depp. Simples. Mas eu tô na expectativa. Eu tô muito animada pra ver. Nossa, eu vou ficar igual o pinto no lixo, gente, vendo essa série, de verdade.